O meio do ano é um bom momento para reavaliar suas metas e traçar novos objetivos. E para ajudar a organizar a segunda metade do ano de forma objetiva, uma planilha é uma ótima opção. Por isso, na aula de hoje, vamos aprender como elaborar uma planilha para o monitoramento de metas semestrais no Planilhas Google. E esta planilha contará com diversas dinâmicas, como por exemplo, na tabela de metas quantitativas, que podemos contabilizar e ir somando valores e etapas ao longo do processo até atingir a meta final, vamos de forma dinâmica ir somando estes valores e, quando comparados com o que é a meta final, a meta semestral, dinamicamente vai sendo gerado um percentual que é refletido por meio também de uma barra de progresso, que vai sendo dinamicamente atualizada. Além disso, vamos contabilizar de forma dinâmica o total de metas para cada tabela. Na tabela de metas quantitativas, teremos também o progresso geral de todos os percentuais, ou seja, uma média de todos os percentuais. Na tabela de metas, digamos que de sim ou não, foram ou não foram realizadas no mês, também vamos contabilizar de forma dinâmica o total de metas. E aqui teremos também caixas de seleção para marcar se aquela meta foi realizada em um respectivo mês. Então vamos para a prática aprender um pouco mais sobre isso. Aqui então temos uma estrutura básica para este exemplo prático, no qual utilizaremos dados fictícios e didáticos para estudo. Então vamos lá. Primeira tabela, que seria das metas quantitativas, que podemos ir contabilizando, somando os valores. Então, por exemplo, a primeira meta para o semestre seria correr 200 km. Teríamos aqui, neste exemplo, valores de quilômetros percorridos em cada mês, na prática esportiva da corrida, para este exemplo. Então, o total, a meta semestral, seria esse valor de 200. Para receber o atual, que seria a soma desses valores, aqui nesta célula do atual, para a meta de correr 200 km no semestre, vamos digitar igual a soma, selecionar esta função que realiza a soma de uma série de números e ou células, e aqui, para os parâmetros da função, então vamos selecionar os valores, que seriam basicamente essas 6 células que possuem os valores respectivos para os meses do segundo semestre do ano, por exemplo. Ao final da função, fechando parênteses e apertando Enter, já temos essa soma ocorrendo dinamicamente. Poderíamos, então, replicar isso para as próximas metas, no caso, por exemplo, ler 10 livros e economizar R$6.000, por exemplo. Então, aqui, tendo selecionado esta célula que já possui a fórmula da soma, basta replicarmos para as demais células. Então, vou clicar sobre este círculo azul no canto inferior direito da célula, manter o botão do mouse pressionado e arrastar para as demais células que possuímos metas definidas. E dessa forma, então, a referência foi atualizada. Estão somando os valores de julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro para cada respectiva linha. Muito bem. Agora, queremos calcular o percentual de conclusão da meta, ou seja, vamos dividir o valor atual pelo valor que seria o da meta final, da meta semestral. Antes disso, é importante formatarmos estas células para o tipo de percentual. Então, selecionando este intervalo de dados desta coluna de percentual concluído, há este atalho de formatar como porcentagem. Vou clicar sobre ele para ter a formatação adequada. Muito bem, agora basta fazermos a divisão do atual pela meta semestral. Então, digito igual, seleciono o valor atual, barra, que vai fazer a divisão, dividido então pelo que seria o total, a meta semestral. Apertando Enter, já temos um percentual. Então, por exemplo, se tivéssemos aqui 0 nessa meta, 0%. Já se, por exemplo, tivéssemos o valor total, que seria o 200, temos 100% da meta, e assim por diante. Novamente, então, vamos replicar esta fórmula para as demais células. Então, selecionando esta célula, que já possui a divisão, vou clicar com o botão do mouse sobre este círculo azul no canto inferior direito da célula, manter o botão do mouse pressionado e arrastar para as demais. Dessa forma, então, ajustando a referência para a divisão. Muito bem. Tendo este percentual, agora podemos gerar
a barra de progresso, que vai sendo dinamicamente atualizada. Então, vamos lá. Para isso, vamos utilizar a função sparkLine. Então, digito igual sparkLine, essa função que cria um gráfico em miniatura dentro de uma única célula. Seleciona a função. Primeiro parâmetro, dados, quais são os valores que iremos analisar. Neste caso, é basicamente o percentual. Ponto e vírgula. E agora as opções para personalizar esta barra de progresso. Vamos lá. Então, aqui vamos abrir e fechar chaves. Entre as chaves, vou abrir e fechar aspas duplas. Entre as aspas duplas, vou digitar chart type, que é o tipo de gráfico. Após o fechamento das aspas duplas, barra invertida. Novamente, abrir e fechar aspas duplas e entre elas vou digitar bar. Tipo de gráfico é um gráfico de barras. Após o fechamento das aspas duplas, ponto e vírgula, próxima opção. Então, vamos abrir e fechar aspas duplas, entre elas digitar color 1, color 1. Vai ser a cor primária da barra de progresso. Após o fechamento das aspas, barra invertida, novamente abrir e fechar aspas duplas e entre elas vou digitar green, que é verde em inglês. E após o fechamento das aspas duplas, ponto e vírgula, e o próximo parâmetro, então, vou abrir e fechar aspas duplas, entre elas digitar max. Após o fechamento das aspas duplas, barra invertida e o valor 1. Ou seja, o máximo da barra é o valor 1, que no caso vai representar o 100%. E ao final da função, fechando parênteses e apertando Enter, já temos a barra de progresso que vai sendo dinamicamente atualizada. Então, por exemplo, conforme eu for preenchendo os valores, a barra de progresso vai sendo atualizada, refletindo o percentual concluído. Então, agora basta replicar esta barra de progresso para as demais células que possuem metas. Então, para isso, selecionando esta célula que já possui a função sparkLine, no canto inferior direito da célula há este círculo azul, vou clicar sobre ele com o botão do mouse e manter pressionado e arrastar para as demais células. Desta forma, também já estão funcionando e vão dinamicamente representando os percentuais de conclusão para cada meta. Muito bem. Para finalizar, então, esta tabela de metas, falta contabilizar de forma dinâmica quantas metas foram definidas e o progresso geral, que seria a média desses percentuais concluídos. E se você está gostando do conteúdo da aula até o momento, aproveite e deixe um like no vídeo e se inscreva no canal, pois isso me ajuda e me motiva a continuar criando conteúdos. Muito bem. Agora, então, para o total de metas, vamos utilizar uma função chamada count.valores, que vai retornar a quantidade de valores em um conjunto de dados. Então, selecionando esta função e selecionando o intervalo que podemos inserir metas, fechando parênteses e apertando Enter, retorno 3, ou seja, estamos contando onde há valores. Então, se, por exemplo, eu apagar esses conteúdos e não tiver nenhum valor nestas células, o total de metas seria 0, por exemplo. Mas, no caso, temos 3 metas, que vão sendo dinamicamente contabilizadas. Para calcular o progresso geral, também vai ser simples. Vamos utilizar a função média. Então, digito igual a média, esta função, que vai retornar o valor médio numérico em um conjunto de dados, ignorando texto. Então, seleciono a função, seleciono este intervalo, fechando parênteses e apertando Enter, já temos, então, a média desses percentuais, que no caso seria este 85,56% no momento. Se todas as metas, por exemplo, estivessem em 100%, então vamos simular este cenário. Se todos fossem 100%, o progresso geral, a média, seria 100%. Mas no cenário que tínhamos, a média é 85,56%. Muito bem. Agora, de forma breve, vamos para esta tabela das metas de sim ou não, digamos, né? Elas foram ou não foram cumpridas em algum mês em específico. Então, também para os meses de julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Para isso, então, primeiro vamos novamente utilizar a função count.valores para contabilizar dinamicamente o total de metas definidas. No caso, 3. Então, dinamicamente contabilizadas. E para finalizar, então, selecionando este intervalo de dados, vou abrir o menu Inserir e selecionar a opção Caixa de Seleção. Desta forma, já poderíamos marcar em quais meses, por exemplo, uma meta foi ou não realizada. E agora que aprendemos como elaborar esta tabela e utilizar, por exemplo, alguns recursos como função soma, divisões, função média, função sparkLine, função count.valores e também caixas de seleção,
Vou deixar aqui na tela um outro vídeo bastante interessante do canal para continuarmos aprendendo e evoluindo nas planilhas.